Glória a Deus. Agora, ouvir a palavra de Deus nesta Amém. noite. Glória a Deus. Gostaria de falar para vocês que estão nos assistindo pela live, fique conosco até o final, que Deus tem uma palavra para o seu e para o nosso coração. Amém? Em nome Podem de se Jesus. sentar em nome de Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus. Então já vamos, sem perda de tempo, já vamos abrindo ela aí, Salmos 105. Aleluia, Deus. Salmo 105, 17. Nosso pastor hoje lá na cidade de Sertãozinho, presbítero Diego lá na cidade de Paraíba, e nós aqui. Glória E a Deus Deus. está lá, está em Sertãozinho, está aqui, e Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem crê? Glória a Deus. A presença dele é em todos os lugares. Sim. Encontrou aí Salmo 105, versículo 17, Glória a Deus. 18 e o 19. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, certo? Cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Glória Na a Deus. minha aqui, tradução para diz 18, feriram os seus pés com correntes e com ferros prenderam o seu pescoço. Sabe de quem está se falando aqui? José. Aquele mesmo José do Egito, vocês lembram dele? Vamos elevar uma oração ao céu. Senhor Deus, Pai soberano e todo-poderoso, Pai santo e Pai amado, Pai, estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Ó Pai, neste momento, Pai, que o Espírito Santo venha tomar conta, Pai, desse local, desse ambiente, do nosso coração, da nossa vida, Pai. Que o Senhor venha crescer cada vez mais nesse local, Pai, que a Sua presença, Pai, venha se manifestar no nosso meio, Pai. Ó Pai, fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Sabe de quem se fala aqui? O salmista está falando de José. Aquele mesmo José, a qual, lá no livro de Gênesis, capítulo 37, vai nos relatar uma história muito profunda, uma passagem muito profunda, a qual creio que todos aqui já ouviram. E quando se fala de José do Egito, é uma parábola, é uma passagem da Bíblia a qual nós nos conectamos tanto. Por que nos conectamos? Quem nunca se sentiu um José da Bíblia? Não é assim? E o salmista ele vai nos declarar o pé da letra, sabe por quê? Porque lá no texto de Gênesis, capítulo 37, a gente consegue enxergar de outra maneira, a gente consegue analisar de outro ponto, mas o salmista, ao pé da letra, ele descreveu: feriram os seus pés com correntes, com ferros prenderam o seu pescoço. E o Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Aqui o salmista descreve que ele foi acorrentado, que ele foi preso com grilhões e correntes, os seus pés e os seus pescoços, que feriram fisicamente. Lá no texto de Gênesis 37, a gente vai começar analisando a história de José, como ele foi vendido como escravo. Mas o salmista, ele nos mostra que, apesar do sofrimento emocional que José estava vivendo, de ser vendido como escravo, ele foi ferido na sua carne, ele foi ferido no seu corpo, acorrentado aos pés e os pescoços. Vai saber mais o que ele se sofreu, porque lá declara que ele foi vendido como escravo, e naquela época, até mesmo pelo que nós assistimos, pelos estudos, a gente vai ver que eles não tratavam escravos de uma maneira cordial.
A gente vai ver ao pé da letra como o salmista descreve. Amarraram o seu pescoço, puseram ele com correntes, grilhões. E fisicamente ele foi ferido, ele foi maltratado. E a gente se conecta muito com essa história, com essa passagem de José. Por quê? Aliás, além do sofrimento físico que ele sofreu tanto, como que será que ele estava emocionalmente? Porque imagina só, quando a ficha de José foi caindo, puxa vida, quem que fez isso com ele? Foi aqueles que deveriam cuidar, foi aqueles que deveriam amar, foi aqueles que deveriam auxiliar. Imagina só como José andando acorrentado, amarrado com corrente, e olhando para dentro de si, poxa vida, quando a ficha foi caindo, quando ele foi conjecturando, poxa vida, foram meus irmãos. Foram meus irmãos que fizeram isso comigo, mas que culpa eu tenho? Eu não tenho culpa de nada. E o pior de tudo, sabe o que é? Os irmãos, eles não conseguiram aceitar esse amor de Jacó por José. Lá em Gênesis 37, versículo 3, lá vai nos dizer que Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos. Jacó amava mais José do que aos seus irmãos. Porventura despertou uma inveja de tamanho medida, uma inveja que ela foi crescendo no coração dos irmãos, uma inveja que ela foi sendo cultivada dentro de si, e eles se uniram, formaram uma quadrilha familiar, com as minhas palavras falando, para acabar com o próprio irmão. E conjecturando para a nossa vida, trazendo para os nossos dias atuais, tem pessoas que não conseguem lidar, tem pessoas que não conseguem suportar um simples fato, só o pai amar mais a você. Tem pessoas que não conseguem suportar a sua presença. Tem pessoas que não conseguem suportar o teu crescimento. A partir do momento que você está no mesmo nível, mas cresce um pouquinho você vê. Se você vai ver que justamente a Bíblia ela tem palavra para as nossas vidas em toda situação. Em toda situação a gente encontra um conforto na palavra de Deus. Imagina só o sofrimento dele na carne. Imagina só as pessoas que deveriam ajudar, acolher, proteger, foram aquelas que invejaram, foram aquelas que maltrataram, foram aquelas que não conseguiram lidar com aquela situação, simplesmente porque o pai amava mais a José do que os seus irmãos. E quando a gente olha para os dias atuais, quem nunca viu isso? Irmão matando irmão. E não estou falando somente irmãos de mesmo pai, da mesma mãe. Também estou falando de irmãos em comunhão em Cristo. O que a gente mais vê é crente matando crente. Quem nunca viu isso? Só eu? Quem nunca viu crente matando crente, crente falando mal de crente, crente querendo derrubar crente? Ô irmão, nos dias atuais, o que nós mais vemos é gente formando quadrilha, com as minhas palavras, contra a sua vida. Mas o que eu e você temos que aprender, que o propósito é muito maior que a dor. O propósito que nós estamos vivendo, o propósito que Deus colocou
para mim e para você, é maior que a dor, é maior que o sofrimento, é maior que o momento difícil, é maior que a dificuldade que você está vivendo. Sabe por quê? A crise não muda aquilo que Deus te prometeu. Se Deus te prometeu, se Deus te deu um sonho, vai até o fim. Não desista por causa das pessoas. Irmão, mas é os meus irmãos. Mas é os meus amigos. Mas é as pessoas que eu tanto tinha consideração. Irmão, olha para cima, olha para o alto, olha para Deus, olha para o seu propósito. Toda vez que você conseguir enxergar que o propósito é maior que a dor, que o propósito é maior que o sofrimento, sabe o que vai acontecer com você? Você vai romper as barreiras, você vai chegar até onde que Deus te prometeu. Sabe por quê? Principalmente quando o sonho é de Deus. E se já não bastasse, olha lá Gênesis 37. E se já não bastasse o pai amar mais a José do que aos irmãos, aí, irmãos, Gênesis 37, 5. Olha o que aconteceu. Gênesis 37, 5. Teve José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Ô irmão, se o pai te ama e você tem um sonho, prepara as costas. Prepara as costas e entende o propósito de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o propósito é muito maior do que a dor, o momento que nós estamos vivendo. E nada muda a promessa de Deus. Olha, Deus, nada muda aquilo que Deus te prometeu. Se Deus te prometeu, foi Ele que te prometeu. E Deus é fiel para cumprir a sua promessa. A palavra diz que mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel até o fim. Aleluia, Deus. Então creia, não abandone. Vontade de parar, vontade de desistir, não seja guiado pelas suas vontades. A partir do momento que você for guiado pelas suas vontades, sabe o que a maioria das pessoas não consegue entender? É que tem coisas que a gente não vamos entender. Como que eu entendo várias situações? Como que Abraão entende Deus pedindo o filho dele? Explica para mim isso aí. Como que Jó entende que Deus permitiu que tocasse nele? Como? Mas sabe o que acontece? Tem coisas que não é para ser entendidas, é para ser obedecidas. E a partir do momento que você querer entender, vai gerar dúvida, vai gerar desobediência, vai gerar insatisfação, vai gerar rebeldia. Tem coisas que não é para ser entendida, é para ser obedecida. Se Deus falou, vai até o fim. Se Deus te prometeu, por isso que eu sempre falo, tenha um relacionamento individual com Deus. Tenha um relacionamento que estabelece prioridades para com Ele. Porque no dia que você necessitar, você vai olhar para o lado. Poxa vida, meus irmãos, poxa vida, cadê meu pai? Imagina José, quando a ficha foi caindo, quando ele estava amarrado, quando ele estava acorrentado pelos pescoços, pelos pés. Imagina ele brilhando, caminhando rumo ao Egito. O que será de mim? E agora? Eu olho para o lado, não vejo saída. Eu olho para a direita, para a esquerda, não vejo nada. Qual é o único lugar para você olhar? Vai ser para lá. Então, queridos, não é o fim. Não é o fim. Se Deus te deu um sonho, você tem que entender alguns fatores que vai ser essenciais para você chegar até o fim e realizar esse sonho. Mas no meio do sonho tem um processo. Imagina só, Deus dá um sonho e também te mostra o processo. Imagina só, vamos conjecturar aqui, Deus falando para José assim. Deus deu o sonho para José, você vai ser
governador, você vai ser isso, você vai ser aquilo, tal, mas 13 anos foi o processo. 13 anos, sabe o que vai acontecer com você? Sabe a sua família que você ama tanto? Sabe os seus irmãos, a qual você faz tanto bem para eles? Eles vão te trair, eles vão te invejar, eles vão querer te matar. E aí, sabe o que acontece quando você está no meio de pessoas que não sonham? Vai ficar difícil para eles compreender o seu sonho. Tem pessoas que não conseguem compreender aquilo que Deus colocou na sua vida. Tem pessoas que não vão entender e não vai conseguir nem ficar perto de você. Mas mantenha o foco, mantenha o propósito. Você foi chamado por Deus. E quando você conseguir entender aquilo que vai acontecer lá na frente, você vai entender e declarar. José declarou lá na frente que foi propósito de Deus. Foi Deus que enviou ele adiante para que a terra não perecesse, para que as famílias não perecessem. Mas no meio dessa caminhada, até às vezes eu consigo conjecturar assim. Imagina José sem entender nada, chegando lá no Egito. Aí Deus começou a abrir as portas. E aí ele virou mordomo da casa de Potifar. E aí as coisas começaram a dar certo. Creio eu que José já tinha esquecido um pouco do sofrimento. Agora chegou um momento de superar as crises, as dores. E aí ele vira chefe da casa de Potifar. E aí as coisas estavam indo boas demais. Ele era servo fiel a Deus e ao seu patrão. E o que aconteceu com ele? Ele fez o bem para Potifar, e o que ele ganhou foi jogado numa prisão, foi jogado numa cadeia. Mas mesmo assim, ele não desistiu do sonho. Mesmo assim, ele não desistiu do propósito de Deus. Sabe por quê? Dentro da cadeia, ele começou a ajudar pessoas. Dentro da cadeia, agora imagina só, uma pessoa presa, ter tempo para pensar em ajudar os outros, ter tempo para se preocupar com o bem-estar dos outros. Mas quem não esquece o propósito de Deus, quem não esquece aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus te chamou, meu irmão, você não vive mais você, mas Cristo tem que viver em você. A partir do momento que você conseguir declarar isso, assim como Paulo dizia, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você não vai conseguir olhar a aflição das pessoas. E mesmo que você foi ferido, mesmo que você foi machucado, Deus está tratando. E você não vai conseguir deixar de cumprir o seu propósito. Assim como José, mesmo dentro de uma prisão, injustiçado, porque ele declarou assim, eu não posso ser infiel a Deus e nem ao meu patrão. E não tocou naquela mulher. E ele, morreu. E o que aconteceu? Foi preso, foi injustiçado novamente. Imagina só, já teve uma decepção tão grande. Imagina uma pessoa livre, sendo acorrentado, sendo encarcerado pelo pescoço, pelas pernas, e justamente, emocionalmente, como ele estava, sabendo que foi as pessoas que ele mais amava que fez isso com ele, lançaram ele na cova, tentaram matar. E aí, passou um pouquinho, aquele momento difícil, chegou um momento de bonança, ele estava prosperando na casa do Potifar, e aí veio outra pancada. Ô irmão, é fácil. Quem de nós não se conecta com a história de José?
Às vezes nós estamos lutando tanto, batalhando tanto, às vezes nós estamos sofrendo tanto, às vezes nós estamos tentando buscar o que é certo, e a gente vem e toma cada lapada da vida, cada lapada do mundo, da situação, e às vezes a gente olha para a direita, cadê as pessoas que estavam do meu lado? Cadê aqueles que falaram que até o fim, contigo eu vou até a morte? Agora imagina só, não tem ninguém. Aí você olha, não, como que a palavra de hoje em dia? Não, como é que é, pastor? Fala. Esqueci. Não vou lembrar. Mas tem pessoas que falam que vai conosco até o fim, mas fala só da boca para fora. Fala só da boca para fora. Primeiro probleminha, primeira situação. O quê? Situação difícil. Tchau, fui. Estou contigo. Imagina só José nessa situação, emocionalmente destruído, fisicamente devia estar machucado, mas uma coisa, sabe o quê? Que ninguém conseguiu tomar, uma coisa que eu e você, se nós entendemos, blindar até o fim é a nossa fé. Se eu e você conseguir blindar a nossa fé até o fim, você pode ter certeza, eles podem tocar na sua carne, eles podem tocar no seu emocional, mas a tua fé foi Deus que deu e ninguém tira. Lá no Hebreus, nos heróis da fé, a gente vai analisar que José, pela fé, ele herdou a promessa. Então, querido, blinda a sua fé. Pode tirar a sua vida aqui na terra? Podem te abalar emocionalmente? Podem, mas uma coisa que eu e você não devemos deixar que as pessoas tirem, que o mundo tire, é a nossa fé. Então, queridos, a tua fé foi Deus que te deu, então lute até o fim, ore, jejue, busque a Deus até o fim, porque vai chegar momentos. Quem não viveu momentos tão frustrantes assim? Quem de nós nunca viveu momentos a qual não tinha esquerda, não tinha direita, não tinha mais nada? Acabou. E agora? O que eu faço? Oh meu Deus, para onde eu vou? Quem nunca disse isso? Mas sabe uma prova que Deus é na tua vida? Olha para o seu lado. Você está aqui aí. Fala para o seu irmão, fala assim, irmão, Deus é contigo. E a maior prova disso é que você está aqui. E é mais uma oportunidade. Se você veio buscar uma resposta de Deus nesta noite, eu creio que Deus ele está falando contigo. Promessa de Deus não morre. Se Deus te prometeu, se Deus te deu um sonho, você pode ter certeza, aconteça o que vai acontecer. Mas você não vai morrer antes desse sonho se concretizar. E o processo é um treinamento. O processo é um treinamento. O processo é uma prova para que a gente venha a ser aprovado. Ô irmão, a partir do momento que eu sou aprovado, eu me torno mais resistente. Então entenda, às vezes momento difícil é para você criar uma blindagem para poder suportar e cumprir o teu propósito. Mas aprenda com a palavra de Deus. José teve que vencer algumas lutas. José teve que vencer algumas lutas para que o sonho dele, lá na frente, 13 anos de processo, 13 anos durou esse percurso. A palavra nos diz que ele foi vendido com 17 anos e com 30 anos ele chegou ao governo.
Mas sabe com quantos anos ele faleceu? 110 anos. Quem é bom de matemática, faz as contas aí, irmão. Quantos anos? Quantos anos de governo? 80 anos. 80 anos de governo. O processo se torna isso aqui. Durante 80 anos que ele governou, que Deus era com ele, a palavra nos ensina. E tudo que ele colocava a mão prosperava. Aleluia. E o Espírito do Senhor era com ele. Aleluia. Mas ele teve que vencer, ele teve que suportar resistência. Então resista, persista, vai até o fim. Está difícil? Não foi fácil para ninguém. No momento mais difícil de o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe o que é que aconteceu? Ele olhou, mas nem uma hora vocês pudessem orar comigo. Os discípulos, aquele que falou assim, contigo eu vou até a morte, 3 vezes. Você acha que vai ser fácil para mim e para você? Se eu falar que vai, eu estou mentindo. Não vai. A vida não é fácil para ninguém. E eu tenho certeza que você já percebeu isso. Não? Você já percebeu isso? Que a vida não é fácil. Você já percebeu que você só está de pé graças à misericórdia de Deus. Você já percebeu o grande livramento que Deus já te deu. Sabe por quê? Muitos de nós não era nem para estar aqui, mediante a muitas coisas que nós fizemos. Mas a misericórdia, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos concede mais um dia, mais uma oportunidade de olhar para dentro de nós e reconhecer quão falhos somos, quão da ajuda dele precisamos. E José, ele foi traído, foi vendido, foi invejado pelos seus próprios irmãos. E uma das armas que ele usou para vencer isso, sabe qual foi? Sabe qual que foi a arma que ele usou para vencer isso? Silêncio. Tem guerra. E não adianta, você vai querer se defender, mas quem é o seu advogado? Quem se lembra daquele louvor? Advogado fiel. Quem é o seu advogado? Às vezes nós declaramos que o meu advogado é Cristo. Entenda isso. A partir do momento que o meu advogado é Cristo, eu tenho que começar a entender que muitas coisas sou eu mesmo, é resultado das minhas escolhas, resultado daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, daquilo que eu... Amém? Amém. E então, queridos, uma luta que nós vamos ter que aprender a vencer essa luta exterior. José venceu isso. Por quê? Como que você pode controlar o que vem de fora, o que vem do seu redor? Como você pode controlar uma situação das pessoas? Eu posso controlar aquilo que está em mim. Mas e com as pessoas? Como que José podia controlar esse sentimento que os irmãos nasceram no coração dele contra ele? Esse sentimento de inveja, esse sentimento de vontade de matar o irmão, esse sentimento que eles não conseguiram aceitar de o pai amar mais a José do que aos outros. Então, como que a gente vence essa luta? Silêncio. Muitas situações, se você for querer se defender, você vai piorar as coisas. Muitas situações que acontecem no nosso dia a dia, se a gente for querer se defender, a gente vai piorar as coisas. Mesmo tentando acertar, mesmo querendo o bem, mesmo querendo fazer o que é certo, você vai piorar as coisas. Então, vença como José, silêncio. E tem outra também, e essa aí é conosco, e é muito difícil também.
essa luta interior que nós travamos consigo mesmo. Sabe por quê eu digo isso, irmão? Ó, o diabo, Satanás, ele não vai se converter. É uma batalha com ele, porque o mal existe. Lá em Pedro descreve como ele bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Então, se você acha que o diabo, que Satanás não existe, você está totalmente enganado. Você acha que o mundo espiritual, da parte do maligno, não existe? Meu irmão, fique atento, porque existe. E posso te dar uma notícia, não sei se você sabe, ele não vai se converter. Ele não vai se converter. Então, essa luta não é para você, é para Deus. O mundo aí fora, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no mal. Então, querido, essa luta também não é para você. Não adianta você lutar com a força do seu braço, que você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Agora tem uma luta que é para você, essa luta com você mesmo. Porque se você não dominar a si mesmo, eu não domino mais nada. Se eu não controlo eu mesmo, eu não controlo mais nada. Mas como eu venço essa luta interior? Como? Quem sabe me dizer? Acabei de dizer agora. O que Paulo dizia? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, querido, Gálatas, qual o pensamento? Gálatas 5,16. 5, eu acho que é o 16, andar em espírito, deve ser mesmo. Ó. Digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis a concupiscências da carne. Então, querido, essa luta espiritual, se não tiver o auxílio do Espírito Santo na sua vida, sabe qual vai ser os resultados? Se a gente pegar aí, ó, anote aí, lê na sua casa, Gálatas 5,16 adiante, lá vai falar das obras da carne, lá vai falar do fruto do Espírito. Os resultados de uma vida carnal vai ser essa, a imoralidade e uma série de coisas que você pode acompanhar amanhã lá na sua casa. 5,16, grave esse texto, anote. Então, querido, se eu não levar uma vida andando no Espírito, porque quem que vai me capacitar a cumprir o fruto do Espírito, com que essas evidências do fruto do Espírito estejam na minha vida? É somente o Espírito. Se você não andar em Espírito, os resultados vão aparecer. E quais serão os resultados? Divisão da igreja, divisão do povo de Deus. Meu irmão, isso aí é obra da carne, não é obra do Espírito. Concupiscência, idolatria. Meu irmão, idolatria não é só adorar a imagem, não. Tudo que está no lugar de Deus é idolatria. E a gente vê muitas coisas que são idolatria. Tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. E nada pode ficar entre você e Deus. Quando Deus pediu o filho para Abraão, você vê que ele não questionou. E vocês já notaram que quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, a qual o sobrinho de Abraão estava lá, ele questionou: Deus, mas se tiver 50, Deus, mas se tiver 40, se tiver 30. Mas quando Deus pediu um filho, ele não questionou, não falou nada. Sabe por quê? Tem coisas que não é para ser entendida, é para ser obedecida. Se Deus falou, irmão, creia até o fim, dá um passo de fé. Você acha que a gente vai sempre enxergar onde que a gente vai pisar? Mas aprenda a ouvir a voz de Deus. Se você tiver uma intimidade, uma sensibilidade com Deus, você vai saber quando é Deus que está falando
E se for Deus que falou, se foi Deus que ordenou, meu irmão, o que você está perdendo? Você está perdendo tempo. Se foi Deus que falou, então vai. Quando Deus fala, não é como o homem que fala. Nós achamos um monte de coisa, mas Deus não acha, Deus é. Aleluia. Amém? Amém. Então, queridos, essa luta interior consigo mesmo. Quem já viu aquele desenho lá que fica um anjinho de um lado e um capetinha do outro, um lutando contra o outro? Quem já viu aquele desenho? Tem no pica-pau, no luto, aí fica um anjinho desse lado e o outro demoninho aqui. Aí um falando, o outro falando, e aí? Mais ou menos por aí, irmão. Quem vai vencer essa guerra aqui? É o espírito lutando contra a carne. Ali, um pouco mais abaixo, ela diz que os dois ficam se opondo. O espírito e a carne é uma luta. Vai vencer quem? Quem você alimenta mais. Agora, como que Deus vai falar comigo? Como que Deus fala comigo? Como que Deus fala? Seu goleiro. Deus tem outras formas de falar. Tem, creio. Mas a forma que Deus mais fala é aqui. A forma de conseguir mais intimidade com Deus é aqui, ó, na palavra de Deus. Deus revela, aparece anjo, eu creio. Eu creio. E eu oro também para Deus aparecer para você. Mas, irmão, quando Deus apareceu para Saulo, no caminho de Damasco, irmão, ele ficou 3 dias e 3 noites cego. Não deixa acontecer isso não. Cria uma intimidade com Deus. Cria prioridade com Deus. Obtenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você não quer ser enganado? Então tenha sensibilidade, porque Deus fala. A gente sente quando é Deus que está falando. Não perca tempo. Não perca tempo. Tem muitas pessoas distraídas, perdendo tempo. Então, queridos, não perca tempo. Mas só que tem uma terceira área, que é a área espiritual, que a gente só vai vencer usando as ferramentas corretas. Quem já trabalhou de pedreiro aqui sabe? Quem consegue derrubar aquela parede dele usando uma pá de pedreiro? Qual que é a ferramenta certa para derrubar uma parede? Uma marreta, né? Então, tem hora que a gente usa a ferramenta errada. Às vezes eu vou ficar o dia inteiro batendo ali, ó, uma pá de pedreiro, mas não vou conseguir derrubar aquela parede. Vai ser frustrante, vai ser cansativo, vai ser angustiante. E ó, e às vezes a gente luta, mas com a ferramenta errada. Tenha sensibilidade e Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar qual é a ferramenta correta. Efésios 6, capítulo 10, lá vai nos descrever situações espirituais. Às vezes nós estamos lutando contra a carne, contra sangue, mas não é dessa forma. A luta é espiritual. A gente vai vencer espiritualmente falando. Amém? E lá nos ensina, lá Paulo descreve algumas armas espirituais. Marca aí também para você acompanhar. Efésios capítulo 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá certo? Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. Então, queridos, revestidos, reveste de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu não sei o que o diabo está preparando. Astutas ciladas. Às vezes o diabo está preparando uma cilada. E às vezes eu estou distraído. Mas se eu estiver revestido,
se eu tiver com os ouvidos sensíveis, você pode ter certeza que Deus vai te dar direção, que Deus vai te dar livramento, que Deus vai te dar proteção. Então, querido, não desista, persista até o fim. Deus te chamou, Deus colocou esse sonho no seu coração, Deus te deu essa missão, então vai até o fim. Sabe por quê? Lá no fim você vai conseguir compreender. Lá no fim você vai conseguir compreender que não foi a obra carnal, não foi a mão dos irmãos de José. Lá no fim ele entende que foi a mão de Deus preparando todas as coisas. Foi a mão de Deus preparando todas as coisas. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos nos revestir. Não vamos perder tempo, não. Nos coloque em pé. Deus abençoe você que esteve conosco. Em nome de Jesus. Se coloque de pé.